Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte realista. Então, para começar, a gente estava num período que não existia leis de trabalho. Então, até 1917 não existiam leis trabalhistas, ou seja, houve uma exploração da semi-escravidão na Europa, tendo como principais vítimas crianças e gestantes. Ou seja, não existia folga, não existia fundo de garantia, não existia tempo de trabalho. Então, a pessoa começava a trabalhar quando o sol nascia, terminava de trabalhar quando o sol desaparecia. Tinha criança trabalhando, tinha mulheres grávidas trabalhando, a pessoa sofria uma amputação, era só o tempo dela ficar boa e voltar para o trabalho. Então, era uma semi-escravidão, então tinha essa disparidade naquele momento. Durante a Belle Época, 1871-1914, existia um forte contraste entre ricos e pobres na Europa. Logo após 1840, o pintor Jean-François Millet, em Barbizon, começa a retratar a natureza dos trabalhadores. Surge então o realismo. O que está acontecendo? Nós temos um período de paz. Acabou de acontecer a Guerra Franco-Prussiana, que foi contra a França e a Alemanha ganhou, daí teve aquele momento de paz, começou aquele período pré-industrial, e com esse período pré-industrial começam a surgir os ricos e tem os pobres. Está tendo ali um pouquinho do impressionismo, que eles estão pintando bastante coisa. Está começando aquele surgir impressionismo, porque já está tendo uma pintura de algumas coisas diferentes, algumas coisas bonitas. Só que nós estamos saindo num período chamado romantismo. Nesse período romantismo nós tínhamos aqueles temas todos bonitos, heróis, nós temos aquela coisa bem, paisagem linda. Só que o que acontece? Nós temos a figura de Millet. A figura de Millet, ele era um homem que não gostava da cidade grande, ele se muda para Barbizon em 1840, uma cidade pequena lá do interior da França, só que nessa época um grupo de pintores ingleses, eles se mudam para Barbizon também, todos se encontram lá para pintar uma coisa diferente. Lá na Inglaterra, o pessoal estava começando a pintar paisagens, então sai totalmente da temática oficial dos grandes salões. E o Millet está junto com esse grupo pintando as paisagens. Só que o Millet dá uma olhadinha e começa a ver um trabalhador ali, um trabalhador aqui, e ele começa a pensar o seguinte: eu não vou só pintar paisagem, eu vou pintar essas pessoas com pessoas reais. E começa a pintar os trabalhadores, pessoas sofridas, pessoas pobres. Aí vai surgir uma coisa chamada realismo. O realismo ele vai surgir logo depois do período romântico e ele vai retratar a realidade vivida pelas pessoas. Então, temos essa obra aqui ao lado, chamada Ângelos, de Jean Millet, é a retratação do casal de camponeses enterrando o recém-nascido. Então, nós temos agora a realidade, nós temos as pessoas que trabalham a terra, muitas vezes eles não são donos da terra, mas eles têm o direito de usar a terra por certo período em troca de produção, e nós temos aquelas famílias pobres que, de repente, o recém-nascido morre, talvez, de fome, de doença, e o casal na sua humildade, eles enterram essa criança. E Millet capta essa imagem, capta esse momento e faz a pintura. Então, quer dizer, está retratando o lado sofrido retratado pela arte. Logo em seguida, nós temos aqui as Respingadoras, obra de Jean-François Millet, também retrata a realidade da fome das pessoas na miséria, vão até as plantações para recolher os restos. Ou seja, existia uma plantação das pessoas ricas, a pessoa fazia toda a colheita e restava alguma coisa ali no chão. Daí essas pessoas pobres pediam permissão, entravam nesses campos e limpavam o que sobrava. O que sobrava? Aquele milho que, digamos, fosse milho. Aquele milho meio podre, aquele milho com baixa qualidade, aquilo que ninguém queria. Eles pegavam para se alimentar. E Millet retrata essa realidade que está acontecendo, a fome dentro do campo. E em Paris surge o pintor Gustave Courbet, que viu a disparidade social do país e começa a retratar a realidade. Courbet era um ativista político pacifista que usou a pintura como arma. Courbet era aquele homem do centro da cidade. Tinha os cafés parisienses, ele estava ali falando sobre política, falando sobre arte, sempre ali no meio do povo, e ele viu o trabalho do Millet, e ele vê como o Millet está retratando a realidade. Ele vê a obrigação de retratar a realidade também, e ele usa a realidade como arma. Tanto é que ele não é mais aceito nos salões oficiais, porque a temática são trabalhadores, então ele começa a trazer a realidade através da pintura. Tem essa obra aqui, Quebradores de Pedra, de Gustave Courbet, é a retratação do pai e filho, fazendo exatamente o trabalho, então está representando uma classe social. Agora repare uma coisa, essa obra não tem rosto, porque não está interessada em trazer a identidade da pessoa, mas está interessada em trazer o que a pessoa passa para poder sobreviver, ou seja, a própria realidade. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós falamos sobre realismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.